Em meio à pandemia do novo coronavírus, estudantes tiveram que se adaptar de maneira inesperada ao formato do ensino remoto, seguindo com a determinação do isolamento social para evitar a propagação da Covid-19. Essa mudança pegou os estudantes de surpresa para atividades online e também modificou a forma de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Enem foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio. A partir de 2004, passou a ser utilizada como ferramenta para ingresso em instituições do ensino superior e, em 2010, foi incluída no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Desde então, tem sido reconhecido como o maior e mais completo exame educacional do Brasil. A prova já passou por muitos burburinhos e problemas, mas nada como o que está acontecendo atualmente em plena pandemia. Depois de um ano escolar completamente atrapalhado pela pandemia, as provas da edição de 2020 estão marcadas para começar neste domingo. O Ministério da Educação, por sua vez, expõe cada vez mais as veias marcantes da desigualdade social que circulam por cada metro quadrado do território brasileiro. Em meio a uma série de protestos nacionais em vários estados e municípios, pessoas pedem pelo adiamento ou até cancelamento do exame enquanto durar a pandemia. E foi daí que construímos o episódio de hoje. Então já adianto, caro ouvinte. Não viemos aqui para ser a favor do Enem durante a pandemia e tampouco fazer uma pauta jornalística imparcial. Aqui não vamos passar o pano num desgoverno sem precedentes. Vamos abordar a subjetividade e a verdade de forma racional, sob a perspectiva de alunos e professores. Ou seja, vamos procurar escutar as vítimas e entender o que acham sobre tudo isso. O episódio Paralelos do Enem, o abandono do Ministério da Educação, é o segundo do podcast Escuta Sensível, um podcast jornalístico criado por Leonardo Matoso e Luiz Vinícius, na revisão Daiane Dantas. Neste episódio, iremos conversar com alunos do ensino médio da rede pública e privada, assim como professores de ambas as redes e especialistas em educação. Entre os quase 5,8 milhões de inscritos confirmados no Enem 2020 está a estudante da rede estadual, Luzia Dara, de 17 anos, que mora em uma zona rural nas proximidades de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Assim como muitos brasileiros e brasileiras que foram cometidos pela Covid-19, a Dara ela fala um pouco sobre a perda de seu pai no ano passado e como isso desestruturou sua vida e refletiu nos seus estudos, inviabilizando o Enem deste ano. Esse ano tive muitas perdas, assim, questão de família, questão de amigo, acabou que eu me desliguei de muitas coisas, sabe? Aí tô retornando muitos aos estudos. Eu sou uma pessoa que é muito ansiosa para os estudos. Eu, antes de acontecer certas coisas na minha família, de eu perder meu pai, que eu esse ano perdi meu pai, acabei que eu ia pegar material da minha, que eu quero fazer direito, sabe? Aí eu já estava pegando material da faculdade para estudar. E acabei deixando para lá. Tem coisas que. Tinha atividades que eu não conseguia fazer num dia. Aí a escola pedia para mim buscar lá e eu não podia buscar. Aí acabava dificultando. Mas assim, em questão de professor e de tentar, a gente tenta bastante. De acordo com os dados da avaliação de 2020 do INEP, 22,4% dos estudantes não tinham acesso à internet e 46% não tinham computador em casa. Considerando que a situação sanitária decorrente do novo coronavírus deixou as escolas brasileiras fechadas por praticamente o ano todo, o déficit de aprendizagem deve refletir bastante no exame. Vão ver que a internet chegou aqui ano retrasado, porque as empresas de internet nunca era difícil para cá, nunca vinha. Pronto, quando eu entrei no AIDA, aí foi daí que minha mãe puxou a internet, pediu para a empresa vir botar a internet aqui. Eu fiquei com receio de sair, de viajar, de fazer coisas que envolvia aglomeração.
Então, eu meio que me privei muito desse tipo de coisa, de ficar fechadinha. Agora eu sou muito fechada em casa, faço o meu isolamento, sou isolada, porque os sintomas são muito fortes. Só quem passa por isso sabe o quanto é frustrante. Então, eu não quero ter mais essa experiência. E tanto que eu também, psicologicamente, como se diz, fisicamente, não estou bem para fazer uma prova. E em questão de estudo também eu não estou bem para fazer. Alguns especialistas acreditam que a prova deste ano não deveria ser realizada, escancarando ainda mais os problemas educacionais no Brasil. O professor e historiador Robson Poutier, que trabalha em uma rede pública de ensino no município de São Gonçalo do Amarante, vai falar um pouco sobre essa situação atual. Em primeiro lugar, eu vou deixar claro aqui uma posição muito firme. Eu acho que não deveria haver Enem, né? Eu acho realmente inconcebível, acho meio sem sentido ah, a execução de um exame nacional nos moldes em que está sendo proposto, né? E isso varia, isso perpassa muitos elementos, desde as salas que não terão a devida estrutura, os alunos que terão que usar máscara e não poderão tirar a máscara durante as provas, numa prova de longa duração, onde salas quentes não poderão ter o ar-condicionado ligado, até a forma como foram, assim, foi pensado de forma muito superficial toda a questão da segurança num momento de pico da segunda onda da pandemia, né? Assim, num momento onde a última coisa que nós deveríamos é aglomerar dezenas de pessoas, alunos e aplicadores, numa sala de aula. Então, em primeiro ponto, é que eu acho que não deveria haver o Exame Nacional do Ensino Médio esse ano, e eu acho que nós temos todos os motivos para isso. Convidamos também o professor de língua portuguesa e mestre em ciências da linguagem, Pablo Moura, que atua numa rede privada de ensino no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Pablo pontua sua experiência enquanto aluno de mestrado durante a quarentena. Não foi uma experiência boa, não foi uma experiência que eu gostaria de passar de novo. Primeiramente, porque a minha orientadora adoeceu, ela teve o estado grave da doença, ela foi entubada, isso prejudicou o processo da escrita, tanto em termos de ausência de orientação, como psicologicamente, pela relação que nós tínhamos, e também pelo medo de eu e outros alunos termos sido contaminados. Então, foi bem intenso. Outra coisa negativa é que as aulas remotas via Google Meet, elas eram tediosas, assim, faltava a presença da interação com os colegas, com os professores. O sistema não permite uma, uma aprendizagem e, ao mesmo tempo, você aprender com essa interação humana, né? Era cansativo e, em meio às aulas, sempre havia distrações. Distrações, barulho, a conexão caía, nem todo mundo participava. Era cansativo tanto para a gente, como discente no mestrado, como para o professor também, que acabava enchendo a gente de atividades, mas que aquilo não, no final das contas, não produzia um efeito de aprendizagem exitosa. Se para um professor que se colocou por um momento no corpo de um aluno em ensino remoto não teve experiências positivas com essa metodologia de ensino, avalie estudantes que estão tentando iniciar uma vida profissional e transicionando para a fase adulta. Estudantes que não têm bagagem, que não têm ainda a experiência que é exigida
no dia a dia profissional ou numa prova acadêmica ou numa prova seletiva, por exemplo. E aí o Pablo ele coloca e ele traz algumas reflexões sobre o Enem ser aplicado durante a pandemia. Sobre a realização do Enem neste momento, eu acho uma irresponsabilidade. Durante a política, as pessoas parece que esqueceram que nós estávamos vivendo uma pandemia onde afetou a vida de todo mundo, muita gente morreu, muita gente adoeceu, tanto fisicamente como psicologicamente, acredito que a maioria psicologicamente. E a gente vive uma segunda onda e o Enem é mesmo com distanciamento social, com todas as medidas de segurança, a gente sabe que o aluno vai ficar ali durante muitas horas. Pode haver aglomeração, pode haver em algum momento alguém querer tirar a máscara e acabar contaminando quem está ao seu redor. Até mesmo para quem vai fazer online o Enem, eu não recomendaria, principalmente os alunos de escola pública, que foram os mais prejudicados e que não tinham os meios tecnológicos necessários para ter acesso ao ensino remoto. E mesmo aqueles com mais condições, que tinham acesso às escolas particulares, tanto da parte dos professores como da parte dos alunos, eu até agora não vi ninguém elogiar esse ensino remoto. Além da falta de acesso às aulas, o aspecto emocional do ano atípico também joga contra os estudantes. Além de jornalista, eu, Leonardo Matoso, sou também enfermeiro sanitarista, e na realidade de saúde desta população é necessário apontar o aumento significativo de adolescentes com crises de ansiedade e pensamentos de baixa autoestima e afinco com os estudos. Isso é reflexo de uma sociedade desigual, com baixa inclusão digital, onde as experiências de ensino remoto infelizmente não tiveram sucesso. Pablo Ricardo, de 18 anos, estudante do curso preparatório para o Enem e ex-aluno da rede privada, conta os transtornos que enfrentou durante a pandemia para manter o seu foco nos estudos, mesmo se sentindo frustrado e desanimado em muitos momentos. Durante o período de quarentena, foi bastante conturbado e eu me senti bastante ansioso. Não só pela preocupação e pela obrigação de estudar para o Enem, mas também pelo constante bombardeamento de notícias que eu via constantemente nas redes sociais, na televisão. Depois de passar mais da metade do ano ansioso e preocupado, agora que falta menos de uma semana para a prova, eu me sinto despreocupado. Não sei o que esperar, não sei se eu vou estar preparado, não sei se vou conseguir uma boa nota. Esse Enem será reflexo de uma exclusão e marginalização dos grupos em maior situação de vulnerabilidade, o que deveria ser um meio de democratização do acesso ao ensino superior se tornou um brutal divisor de águas entre os grupos sociais mais privilegiados e os mais vulneráveis. Porque ocorreu aquilo. Os alunos da escola privada tiveram um ensino modificado, né? E, de certa forma, precarizado em relação às aulas presenciais. Ou seja, eu acredito que, como essa aula online, esse conjunto de aulas remotas foi inserido de repente, sem um planejamento prévio, forçosamente, a gente foi tendo que aprender no durante, né? Os alunos de escola privada, né? Mesmo com toda a estrutura que possuem, eles tiveram perdas em relação ao que seria o andamento de um ano normal. Agora, os alunos de escola pública tiveram perdas incalculavelmente maiores. Justamente porque eu vivo essas duas realidades, eu sou casado com uma historiadora, professora também de escola privada, né?
E eu vejo a minha esposa dar aulas todos os dias, aulas online, para turmas de 30 alunos, com 27, 26, 28 alunos comparecendo todos os dias, né? Na escola privada, por causa de uma série de fatores que vão desde uma cultura que não lhes permite entender que eles precisariam engajar-se numa outra forma de estudo, passando por condições familiares, onde muitos têm casas muito pequenas, com famílias numerosas, com um único aparelho de celular por família, com dados móveis e sem banda larga e sem a mínima estrutura, etc. Na escola pública, o que ocorre é o contrário desse número que eu dei da escola privada, né? Assim, eu tive muitos dias de aula onde eu abria a minha aula remota, a aula toda preparada, a aula com bom material, né? E eu tinha 3 alunos de uma turma de 30, tá? Foram muitos dias onde a gente tinha 3, 4, 5 alunos de uma turma de 30. Na escola pública que eu leciono, nós, inclusive, fizemos o seguinte: nós juntamos como estratégia, né? Juntamos os professores de ciências humanas, tá? Para uma vez por semana fazer uma live maior, um evento semanal, vamos dizer assim, de ciências humanas. E ali a gente também selecionava conteúdos que eram conteúdos estritamente cidadãos, conteúdos voltados para a reflexão social e para a cidadania, e a gente fazia lives de 2, 3 horas para ver se nessas lives, como era uma vez por semana apenas, a gente conseguia agregar mais pessoas. E aí sim, a gente juntava todas as terceiras séries e a gente conseguia ali 12, 13 alunos, né? Mais da metade deles não comparecia também, não compareceu o ano todo. E aí a gente passava uma atividade e o resto da semana seria para poder ir gerenciando via WhatsApp, né, a feitura dessas atividades. Apesar dos jovens terem menor risco de desenvolver formas graves, o aumento da circulação do vírus nesta população pode ocasionar um aumento da transmissão dos grupos mais vulneráveis. Isso porque os jovens, quando contraem, em sua grande maioria, a Covid-19, possuem sinais e sintomas bem leves ou até mesmo assintomáticos. Então, devido a isso, não é adequado, no ponto de vista da escuta sensível, a realização de um exame nacional destas proporções no contexto de alta transmissão da Covid-19 ainda. Augusto Sávio, professor de matemática e mestre em ensino que leciona na rede municipal e estadual de Mossoró, fala sobre o abandono do Ministério da Educação durante a pandemia da Covid-19. Cabe destacar, em meio a tudo isso, que nós não temos, de fato, né, um ministro da Educação. Nós vimos e assistimos entradas e saídas de pessoas que não mostraram competência, habilidades para gerir essas políticas. Infelizmente, não existe equidade na nossa educação. A gente está vendo aí cada vez mais uma segregação de valores, uma falta de respeito com o cidadão, com a população brasileira, não só no campo da educação, da saúde, da segurança e demais. Estamos enfrentando um governo autoritário, não só um governo, mas também um ministério, tanto da saúde quanto da educação, que está impondo de forma autoritária, obrigando de forma covarde, né, se assim eu posso dizer, essa aplicação do Enem. A gente vê que mais de 85% dos participantes, né, dos candidatos ao Enem, eles são de escolas públicas de ensino. Infelizmente, a gente conhece a realidade das nossas escolas. A estrutura é precária, a população ela enfrenta N dificuldades, não só durante esse período da pandemia, mas para trás, né?
Nós vimos assistindo um declínio na educação. Nesta semana que antecede a prova, a média móvel de casos de Covid-19 voltou a bater recorde no Brasil. Nenhum estado apresentou queda nas mortes há mais de uma semana, e isso com certeza vai se intensificar após a realização das provas. Dos estados brasileiros, até o momento de gravação deste episódio, apenas o Amazonas suspendeu as provas. O estado vive uma crise sem precedentes, com caos no sistema de saúde, leitos lotados e hospitais sem oxigênio. Positivamente falando, eu acho que a gente precisa lembrar que vai passar, né? Como historiador, eu sei que tudo passa. E eu sei também que, por mais dolorosas que sejam as experiências, após passar, a gente vai sim ter a oportunidade de ter algum aprendizado com isso. Aos jovens, aos mais jovens, eu queria pedir que não se inquietassem. Justamente por vocês serem jovens, vocês não vão perder nada. Vocês estão perdendo, aqueles que estão lamentando, perdi um ano da minha vida, atrasei um ano para entrar na universidade. Não. As perdas poderiam, se as suas perdas forem só essas, fique mais tranquilo. Sabe? A peste negra que ocorreu na Europa medieval passou. Matou 2/3 da Europa, mas passou. E não vai ser esse o caso conosco. A epidemia de gripe em 1918 matou milhões de pessoas ao redor do mundo e passou, tudo bem? Nesse momento, se eu pudesse torcer para alguma coisa positiva, eu gostaria de torcer para que quando tudo isso passar, porque vai passar, nós aprendêssemos a respeitar a ciência. Nós aprendêssemos a respeitar aqueles que trabalham cientificamente com a saúde, aqueles que trabalham academicamente, cientificamente, produzindo conhecimento nos campos da informação, nos campos da saúde, nos campos do ensino, da educação. Obrigado a todos vocês, ouvintes do nosso canal, e fiquem por dentro dos nossos conteúdos, nos acompanhando nas redes sociais. E para vocês, estudantes, que foram largados e forçados a fazer a prova, lhes digo de coração bem apertado, sejam resistência. Até a próxima.